From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E agora entramos no capítulo 7. Na nossa última programação tivemos a introdução ao capítulo 7 e hoje, pela graça de Deus, nós vamos continuar meditando neste capítulo do verso 1 ao verso 7, ou melhor, ao verso 6. Então pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos ler em Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Então, nós vemos aqui em Romanos capítulo 7, que Paulo ele começa nos dizendo que a lei tem autoridade sobre nós enquanto estamos sujeitos ao pecado. É importante que você grave isso. A lei ela tem autoridade sobre nós enquanto nós estamos sujeitos ao pecado. Quando não éramos salvos, estávamos sobre a lei de Deus. Éramos condenados por essa lei. A lei nos mostrava o que era certo e o que era errado. Porém, a lei não nos mostrava, não nos dava força para fazermos o que é certo. E esse é um ponto muito importante. A lei, ela fala o que é certo e o que é errado. Porém, a lei em si mesma, ela não nos dá força para fazer o certo. Então, existe uma lei no trânsito que diz que você não pode passar do limite de velocidade. Só que essa lei ela não te fala como, ela não te dá a maneira, não te dá a força para você executar aquilo. Ela apenas diz, se você cumprir a lei, você não será multado. Se você não cumprir a lei, então você será multado. Então agora você vai receber uma multa e essa multa você vai ter que arcar com as consequências. Então a lei, ela mostra o que é certo e o que é errado, mas não dá força para que você faça o certo. Por isso que Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, diz que quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei,
elas operavam nos nossos membros para darem frutos. Agora, que tipo de fruto a nossa carne dá? Isso aqui é maravilhoso. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, através da revelação de Deus, do olho da águia, desta mensagem que Deus enviou, percursando a sua segunda vinda, anunciando que o rei está voltando, tudo fica novo. Isto é tão gostoso. Então você vai vendo dentro da palavra de Deus, e agora aqui especialmente em Romanos 7, onde estamos meditando, do 1 ao 6, Paulo mostrando isso, que quando estávamos na carne, sujeito às paixões da carne, a nossa carne deu um fruto. E qual fruto que ela deu? Foi o fruto da morte. O pecado operando nos nossos membros, ele dá fruto para a morte. Ele opera no nosso corpo, opera no nosso espírito e opera na nossa alma. Se o pecado entra no corpo, alma e espírito, então ele destrói aquela vida. Não só a vida corporal, mas a vida espiritual também. A lei nos condenava por nossos pecados, mas não nos dava força para vencer esse pecado. Mas nos tornamos cristãos, nós nos tornamos selados, nós ficamos debaixo do sangue, nós nos tornamos um filho de Deus, da família de Deus, selado pelo Espírito Santo, como nós já estamos aprendendo ao longo dessas programações. Então, o que acontece quando a gente se torna um cristão? O que acontece com a lei? E aí Paulo, ele diz que quando nos tornamos cristãos, nós morremos para a lei. E ele dá essa ilustração do casamento. Ele vai mostrar ele mostra para nós, através dessa ilustração do casamento, justamente esse ponto. Ele vai usar o casamento, que é o que a gente mais conhece, eles também conheciam, de forma a ilustrar o que ele quer dizer que nós morremos para a lei do pecado. Então Paulo diz assim, quando um homem e uma mulher eles se casam, eles estão unidos para o resto da vida. O casamento, meus irmãos, é uma união física, e os dois se tornam uma só carne, lá Gênesis capítulo 2, né? Essa uma só carne só é rompida com a morte. Aqui Paulo não vai entrar nos detalhes de casamento e divórcio. Ele quer usar isso para mostrar quando a lei morre para você, o que nós nos tornamos. Então, enquanto os dois estão vivos, marido e esposa, eles se encontram sob a autoridade da lei do casamento. Se a esposa deixa o marido e se casa com outro homem, ela comete adultério. Mas se o homem morre, ela está livre para se casar novamente, pois ela não é mais esposa dele. A morte rompeu a relação de casamento e libertou essa mulher. E é a mesma coisa que Paulo diz aqui. A nossa morte com Cristo Jesus, quando nós morremos para o pecado, nós estamos libertos da lei. Nós não somos mais sujeitos à lei, porque nós estamos mortos. Quando nós nascemos, estamos casados com a lei. Ou mesmo se você, meu irmão, ainda é apenas um membro de igreja, um legalista, você está apenas casado com a lei. Mas quando você morre em Cristo e nasce de novo, e reconhece a mensagem que Deus tem enviado para o tempo presente, como se preparar para a volta de Cristo, aí é diferente. Aí é totalmente diferente. Você morreu para o pecado. E quando nos arrependemos de nossos pecados e nos entregamos a Jesus Cristo, nós somos perdoados por Deus, somos libertos do pecado. A morte de Jesus Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Agora nós estamos unidos em Cristo pela fé, nós temos um novo marido, porque o antigo marido morreu, que é a lei. Então em Cristo nós somos uma nova criação, somos livres do pecado, nós podemos viver uma vida de santidade. E aí Paulo, ele fala no verso 4, né, ainda falando sobre essa questão da ilustração do casamento, olha como que ele fala: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que demos frutos para Deus. Então, quando você está casado com o pecado, você vai dar fruto para a morte. Mas quando você morre para o pecado, então você vai dar o fruto para Deus, que é o fruto da vida eterna. Assim como uma mulher casada está sujeita à lei enquanto o marido estiver vivo. Mas se o marido morre, ela está livre da lei para se casar novamente. Da mesma forma, quando nos tornamos cristãos, nós morremos para a lei do pecado. Somos livres para viver uma nova vida servindo a Deus. E aí Paulo coloca essa questão, né? Que dúvida que Paulo coloca? A lei morreu? Não. A lei não morreu. A lei de Deus continua a governar sobre os homens. Só que quando nós nos tornamos cristãos, nascemos de novo, recebemos a mensagem do dia, nós morremos para a lei. Isso significa que a lei não tem mais domínio sobre nós, ela está morta. Estamos livres da lei do pecado, mas não estamos livres da lei de Deus. Aí tem uma diferença. Não estamos livres da lei de Deus. A lei de Deus continua a ser boa e justa. E continua a reger a vida do verdadeiro cristão. Ele vive uma vida digna do Evangelho. E agora, aquela lei antiga que não nos dava força, só nos criticava, só nos apontava, agora a graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida de santidade. Mesmo que ainda estejamos sujeitos a erros, a falhas, mas agora houve uma mudança de dentro para fora. A incredulidade foi colocada para fora. Agora nós estamos comendo o maná do dia, os nossos olhos foram abertos e nós reconhecemos a mensagem do dia e da hora que nos prepara para o arrebatamento. Agora vivemos casados com Deus através da nova vida. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim.